paz, queridos. Nós cantamos hoje de abrir o coração para a cura. Cantamos sobre o amor do Senhor. Você está pronto para mais? Porque o Senhor tem mais. Está com o coração aberto aí, como você cantou? Amém? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra nesta hora. Não é minha, é Tua. É daquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração. Toca e fala com cada coração aqui nesta manhã e com aqueles que estão nos ouvindo à distância ou ainda irão ouvir. É a Tua palavra. Espírito Santo, vivifica e faz o que é do Teu querer e da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em João, capítulo 13. Fica com ele aberto aí se você trouxe sua Bíblia, se você está no aplicativo do celular. Nesse capítulo aqui do livro de João, Jesus está com os discípulos, né? Jesus já tinha entrado em Jerusalém, aquela festa toda quando ele chegou, né? Chamando bastante atenção, uma baita de uma recepção para Jesus ali em Jerusalém. E Jesus pediu para que os discípulos preparassem fossem num lugar que já estava preparado para eles fazerem a refeição da Páscoa. Então, aqui eles já estão neste lugar e Jesus está participando dessa refeição da Páscoa com eles. É a última de Jesus com os seus discípulos. E Jesus está ali conversando com eles. Eu fico imaginando realmente eles sentados bem à vontade, conversando, rindo, enfim. E até que Jesus começa a falar. Só que ali tem uma conversa mais difícil, né? Jesus começa a falar coisas que nas Páscoas anteriores ele não falou. E ele faz coisas que nas Páscoas anteriores ele também não fez. Porque Jesus está preparando os discípulos para o que viria, né? A sua morte na cruz. Então Jesus ele começa a falar, ele fala que não vai beber mais do fruto da videira novamente até que venha o reino de Deus. Pensa os discípulos ouvindo isso. Não vai beber mais com a gente aqui? Será que é um voto que Jesus fez? Eu fico imaginando o silêncio dos discípulos ouvindo. Um silêncio reverente, né? O mestre está ensinando, mas Jesus vai aprofundando a conversa, né? E ele fala de sofrimento, ele fala que tem um traidor ali. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Trair. E aí o silêncio foi um pouco quebrado, né? João narra isso. Que eles querem saber quem é. Quem é que vai fazer isso? Né? E é nesse contexto que Jesus ele é didático com algumas coisas e com um ensinamento. Os últimos ensinamentos que ele está deixando para os discípulos. Jesus ele sabia que o Pai tinha lhe dado autoridade sobre todas as coisas, que ele viera de Deus e voltaria para Deus. É o que João escreve aqui. Ele sabia quem ele era. E sabendo quem ele era, e de onde ele veio e para onde ele iria, ele se levantou, ele tirou a capa, ele enrolou uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha depois. Tem uma conversa ali com Pedro. Pedro não queria muito que isso acontecesse. Eu não vou entrar em detalhes porque não é bem o meu foco essa parte. Mas depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu novamente a capa, retornou para o seu lugar e perguntou: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam mestre e senhor e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz. Jesus não está falando aqui, você vai chegar na casa, vai chegar alguém aí na sua casa, né? Você não vai ficar lavando pé de quem chega de viagem. Não era isso.
Mas ele está falando de um exemplo, de uma atitude. E não de lavar o pé em si. E ainda para acrescentar, depois de ter feito isso, ele fala sobre algo novo. Lê comigo lá no versículo 34 e 35 de João 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Eu vou ler de novo esse primeiro verso. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus aqui ele não está falando para uma multidão, ele está falando com os discípulos, com quem andou com ele. E eu quero que você mantenha isso em mente, porque às vezes a gente ouve, né, pessoas que deixaram de andar com Jesus, ou pessoas que nunca andaram com Jesus, mas já ouviram falar de um mandamento de amor. E gostam de esfregar na cara. Mas tem que amar como Jesus ama. Mas a pessoa não conhece o amor de Jesus. Você já conhece, não conhece? Quem é discípulo aqui? Quem já aceitou Jesus e tem andado com Jesus? Amém? Então, essa palavra é para você. Esse mandamento é para você. Não é para quem não conhece Jesus ou deixou de andar com Jesus. Os discípulos aqui, eles eram bem diferentes entre eles, né? Eles tinham personalidades diferentes, histórias de vida diferentes. Eles andaram por 3 anos com Jesus, andando, viajando, comendo junto, aprendendo junto, trabalhando junto, né? Vendo Jesus operar sinais e maravilhas, sendo levados também a orar e a ver, né, a partir da ação deles, que Deus agia no poder do Espírito. E o Senhor conhecia bem cada um deles. Agora pensa a gente aqui, a começar pela sua família, e aí depois estende para nós aqui neste lugar. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos personalidades diferentes uns dos outros. Até na nossa casa. Nós não somos diferentes. Meus filhos não são diferentes, não são iguais entre eles, são diferentes. Eu e o Geiel somos diferentes. E cada um de nós também chegou até aqui com uma história, com uma formação de vida diferente. Às vezes carregando bagagem, muita bagagem ou pouca bagagem. Mas a gente carrega. Mas o Senhor não deu um mandamento específico para Pedro e outro para João, nem para Tiago e outro para André. Foi para todos, da mesma forma. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Não foi uma medida menor para um, nem para outro. Não foi de um jeito para um, nem para outro. Não foi de uma forma para um, ó, você vai amar com essa expressão de amor. Você não, você ama com essa expressão de amor. Não. E Jesus falou que é novo. Novo mandamento vos dou. Quando Deus deu os mandamentos ao povo de Israel por meio de Moisés, tinha um sobre amar. Está lá em Levítico 19 e 18. E diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Uma outra versão diz: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Esse é o mandamento que o jovem rico menciona. Quando o jovem rico encontrou Jesus, e Jesus falou: vem, né? Nossa, ele pergunta: o que eu tenho que fazer? Mais que eu tenho que fazer? Eu já tenho feito tanta coisa. E Jesus fala: o que você tem feito? E ele fala. E uma das coisas, ele menciona isso aqui. E de fato, ele estava cumprindo a lei. E Jesus está falando: falta só uma coisinha, né? Que ele não quis deixar. Mas é o mandamento que ele cita. Amar ao próximo, né, como a si mesmo. O que mudou então aqui? Por que é novo?
Há uma ênfase nova. Jesus não anulou o que está lá em Levítico. Os apóstolos, nas cartas que eles escrevem, às vezes mencionam amar como a si mesmo, né? Mas Jesus dá uma ênfase nova. Ele mudou o referencial. Ele mudou o parâmetro. É novo por causa disso. Ele mudou o referencial e o parâmetro. Antes, eu e você éramos o parâmetro. Eu vou amar como eu amo a mim mesma. Você vai amar como você ama a você mesmo. Você é o referencial. Agora não. E eu, como um referencial, eu sou subjetiva. É um referencial muito subjetivo. Porque eu entendo amar de uma forma. O Geiel entende de outra. Eu gosto de receber amor de um jeito. O Geiel gosta de receber de outro. Entende o que eu estou falando? É subjetivo. Por mais que você queira bem, é subjetivo. O referencial agora não sou mais eu, nem você. O referencial é Jesus. Assim como eu vos amei. Sai de você. Você não é mais o centro desse referencial. Então, eu deixo de amar segundo o meu entendimento, segundo o meu olhar pessoal, segundo a minha natureza caída, adâmica, que é falha, que é orgulhosa, que é pecaminosa, para passar a amar segundo a natureza de Cristo. Né? Antes de entrar em como é que a gente deve amar, né? Ou como Jesus amou, ou falar de coisas mais práticas, eu vou pedir que você seja amoroso comigo, tá bom? E um pouco paciente, que eu tenho que fazer uma explicação aqui para a gente compreender melhor o que é amor, tá? Como nós amamos. Nós falamos muito fácil, eu amo isso, né? Eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo tulipas, eu amo ler, eu amo carolinas com recheio de doce de leite. A gente não usa amor para tudo? Usa, né? Tenho certeza que você já usou essa expressão de diversas formas, para várias coisas. Mas é uma só palavra só, para diferentes tipos de amor. Eu não vou amar tulipas como eu amo Geiel, certo? E amor é um sentimento? Mas qual sentimento ou sensação? A qual sentimento ou sensação o amor corresponde? Você sabe explicar? Bem objetivamente? Porque, por exemplo, dor. Eu já bati o dedo mindinho do meu pé na quina do sofá. Eu sei o que é dor. E eu sei explicar a sensação de dor. Aliás, eu quebrei ele. O mindinho do meu pé, não o sofá, tá, gente? Mas com relação ao amor, a gente não consegue, com exatidão, dar uma explicação desse sentimento ou da sensação. 2 pensadores, eles escreveram sobre amor, para responder essa pergunta: o que é o amor? Platão, vocês já ouviram falar de amor platônico, provavelmente. Ele usa a palavra eros para definir amor. Então, você já ouviu falar então do amor romântico? É por aí. É ele que todo mundo fala, né? O amor platônico, o amor romântico. Mas o resumo do que é amor para Platão é desejo. Eros é desejo. Amor é desejo. E o que é desejo? O dicionário diz o seguinte, que desejo é aspiração, vontade de ter ou obter algo, cobiça. Então, a gente deseja algo que não tem. A gente busca algo que nos faz falta.
Então, o amor, segundo Platão, o amor eros, é um amor pelo que a gente não tem. É desejo. Vou dar um exemplo. Uns dias atrás, meu marido falou de uma funcionalidade nova do iPhone. Eu falei, uau, amei, eu quero um iPhone. Eu não tenho um iPhone, mas eu desejo um iPhone, porque eu não tenho. Mas, segundo meu marido, esse desejo vai ficar vivo por um bom tempo. E as crianças que querem um brinquedo novo? Mamãe, meu amigo tem esse brinquedo, ele é assim, ele faz isso, é tão legal de brincar. Eu quero. E aí você vai lá, né? Vai pesquisar, está chegando o aniversário. Aí você dá. Passou uma semana. Mãe, tem esse brinquedo assim, ele é assado, não sei o quê. Passou. Já tem outro desejo. Já tem outro amor. Entendeu? Vocês conseguem identificar esse amor na sociedade? Para várias coisas. Em várias esferas. É assim, não é? Outro pensador foi Aristóteles. O amor para ele é o amor pelo que não falta. Afinal de contas, o amor de Platão é meio triste, né? Então, vamos ter um amor mais alegre? É o amor pelo que eu tenho. Eu me alegro com o que eu tenho. Então, tem o desejo, mas tem a alegria de ter. Então, segundo Aristóteles, eu amo o meu Xiaomi, meu celular Xiaomi. Entendeu? Você ama o que você tem, quem você é, como você vive, o que você faz. É o amor pela vida enquanto ela acontece. É uma alegria, né? É a alegria de quem ama. E ele usa o termo filia. Eu nem sei se eu estou falando certo. E todo mundo relaciona muito filia, e está certo, o significado é a mais pura amizade, interesses que são compartilhados, companheirismo. Porque há uma alegria nisso, né? Agora, a gente pensa um pouquinho na nossa formação, né? No mundo que a gente vive, a gente não é preparado para filia. Não é. A gente é preparado para eros, para desejar sempre o que a gente não tem. Essa é a nossa natureza carnal, não é nem algo ensinado pelo mundo. Você pode até falar, mas eu amo meu trabalho, eu amo minha família, eu amo meus amigos, mas percebe que o centro é você? Quando eu falo que é da nossa natureza carnal, vai lá em Gênesis 3, só os versículos 5 e 6. Depois que a serpente joga aquela ideia para Eva. Eles tinham um belo jardim ali, de tudo, nada faltava. Eu fico imaginando a variedade de coisas que tinha naquele lugar, a beleza daquele lugar. E a serpente vai lá e joga e fala, olha, está faltando uma coisa. Vocês não morrerão se comerem o fruto daquela árvore. Vocês terão seus olhos abertos e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. E a mulher viu. E ela desejou o que a serpente falou que ela não tinha. Essas definições, elas refletem bem a nossa natureza humana. Mas você já ouviu falar do amor ágape? Na verdade, dizem que o correto é falar agape. Em 1 João 4,8, nós lemos que Deus é amor. A palavra ali é ágape. Deus é ágape. Me desculpem aí os puritanos, mas eu não vou conseguir falar agape. É esse termo que está lá. Deus é ágape. Não tem nada a ver com filia nem com eros. O amor de Deus não é o desejo e nem a alegria de quem ama. Não é. Agape significa estimar, fazer bem, tratar bem, buscar bem, o bem do outro. No amor de Deus importa o amado e não quem ama. Importa o amado, o alvo do amor. Importa você, importa eu. Importa o próximo de nós.
Esse verbo é o mesmo que está aqui em João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Lá em 1 João é um substantivo, aqui é um verbo, mas a raiz é a mesma. Agape. É agape. E como é que Jesus nos ama? João fala que, no primeiro capítulo, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus e no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus estava com Deus, era Deus. Ele participou de toda a criação de todas as coisas. E ele tornou-se carne como um de nós. Ele sabia quem ele era filho unigênito do Pai. Sabia que o Pai tinha lhe dado toda a autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Mas lá em Filipenses 2:5-6, a gente lê que, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Quer abrir comigo lá, Filipenses 2:5-6? É um texto que também é importante nessa meditação que nós vamos fazer hoje. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Outra versão diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Ele não teve usurpação, ele não tomou posse, ele não se apoderou disso, do ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, vindo a ser servo. Esvaziar é tornar vazio, retirar o conteúdo. O significado original da palavra é eu esvazio, privo de conteúdo, deixo vazio, neutralizar, nenhuma reputação, nulo. Então Jesus deliberadamente escolheu ficar vazio de si mesmo. Não reivindicar sua posição, seu lugar, sua natureza divina, para se tornar totalmente dependente de Deus enquanto esteve aqui na terra. Eu vou repetir. Ele deliberadamente escolheu se esvaziar e não reivindicar a sua posição, a sua autoridade, a sua natureza divina, seu lugar como Deus, para se tornar totalmente dependente de Deus enquanto esteve aqui na terra. Para obedecer e cumprir o plano perfeito de Deus, para alcançar, para tocar, para resgatar o homem. Ele deliberadamente escolheu não olhar para si mesmo, mas para o próximo. Jesus ele foi então bem intencional quando ele tirou a capa, pegou a toalha, encheu a bacia de água, se agachou e começou a lavar os pés aos discípulos. Naquela época era costume, hoje ninguém lava o pé quando chega em casa, Mas naquela época era costume, era uma hospitalidade. Quem recebia alguém providenciava um servo, um escravo, que ia lavar o pé do viajante. Eles usavam sandálias abertas, era tudo terra, o pé vinha sujo. Então, hoje a gente fala, você pode usar o banheiro aqui, quiser lavar sua mão, você usa, Não, tinha um servo, alguém que ia lavar o pé do viajante que chegou. E Jesus lavou os pés dos discípulos como quem serve, como o menor de todos, se sujeitando a uma tarefa inferior. Amo não a mim mesmo, nem meus desejos e vontades, mas a quem eu sirvo. Essa foi a atitude de Jesus. Amo não a mim mesmo, nem meus desejos e vontades, mas a quem eu sirvo. Primeiramente, ele estava servindo ao Pai.
E ele estava servindo cada um daqueles discípulos. Servindo ao Pai e servindo a quem o Pai ama. Com pés sujos, com sujidade do pecado, não tendo direito a nada, nem a migalhas de amor ou misericórdia. Ele estava servindo ao Pai e estava servindo a quem o Pai ama, eu e você. Sujos pelo pecado, não tendo direito a nada, nem a uma migalhinha de amor ou misericórdia. A cruz, a dor, a aflição que Jesus passou até chegar à cruz e a sua morte são o ponto mais alto. É o ápice do amor ágape. Mas o ágape só foi revelado porque, tendo plenamente a natureza de Deus, ele não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou. Ele deu a sua vida antes de chegar na cruz. A cruz foi só o ápice. Foi a consumação. E aí, Filipenses 2, a partir do verso 5 até o 8, fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. A versão King James fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mesma atitude, o mesmo sentimento. Esvaziar-se, entregar-se à obediência. Andrew Murray foi um pastor evangelista sul-africano. Ele viveu entre 1828 e 1917. E ele escreveu o seguinte: Jesus renunciou a si mesmo totalmente, com sua vontade e forças, para que o Pai trabalhasse nele. Ele não era nada para que Deus fosse tudo. E ele ainda escreveu o seguinte: Cristo descobriu que essa vida de total abnegação, de absoluta submissão e dependência da vontade do Pai, era uma vida de perfeita paz e alegria. E não perdeu nada, dando tudo para Deus. E para nós? E agora? Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. E agora para nós? Tem vários textos aqui na Carta dos Apóstolos, eles escreveram trazendo orientações práticas, bem práticas, sobre amar o próximo, sobre a importância e a ação do amor para a edificação do corpo de Cristo. E sobre como o amor também pode alcançar o próximo. Tem várias orientações práticas. E sem contar também o que Jesus fala em João 15, na sequência aqui da conversa com os discípulos. João 15 fala bastante sobre permanecer, obedecer, fala de permanecer no amor dele, ao guardar os seus mandamentos. Você pode ler João 15 depois. Mas hoje a minha ênfase aqui é na rendição do coração. Na rendição de si mesmo, na rendição do seu ego, do meu ego, dos seus desejos. E em aprender dele, de Jesus. Tem poucos textos na palavra de Deus que Jesus ensina e ele fala assim: faça como eu faço. Veja o exemplo que eu estou dando. Faça como eu. Assim como o aprendei de mim. São poucos, mas todos eles têm a mesma ênfase. A humildade, a rendição e a dependência de Deus. O ser servo, o não tomar para si o direito, como ele fez. Lembra do texto que fala...
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente precisa aprender do Senhor para amar como Ele amou. Aprender que Ele é manso e humilde de coração. Sem isso, a gente vai continuar achando que a gente está amando, trilhando o caminho do amor, mas a gente vai estar fazendo isso nas nossas próprias forças, querendo amar como Ele amou, mas com a nossa natureza, com o amor desejo. Vocês vão entender melhor. Eu, com certa frequência, eu empresto as palavras do Salmo 139 para orar. Porque é um desejo do meu coração. Não é só porque eu leio e vou orar essa palavra. Não, é um desejo do meu coração mesmo. E ele fala assim: sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E Deus responde. E como é bom quando Deus responde. Eu também lembro de orar. E não foi só uma vez, para que eu tivesse um coração alegre, bem disposto para servir meu esposo e os meus filhos. Porque muitas vezes a rotina se tornou um fardo pesado e sobrecarregado de frustração. Sabe aquela coisa? Poxa, eu não tenho nem direito de sentar no sofá. Está todo mundo aí e estou eu aqui na pia. Eu não tenho mais tempo para mim. Depois das crianças, então. As mulheres vão me entender bem. Tudo eu, ninguém faz nada aqui. Eu sou a primeira que levanta e a última que vai dormir. E há um tempo atrás eu conversei com uma pessoa e essa pessoa me contou do que Deus estava fazendo no coração dela, na vida dela. E eu tinha ido para essa conversa, né, orando, falando: Senhor, eu quero ter um coração pronto para abençoar essa pessoa, né? E no fim, eu fui abençoada sendo confrontada com Deus ali, a partir do testemunho dela, a partir de um posicionamento, o de rendição. E ser confrontada com Deus é bênção, viu, gente? É bênção. Porque Deus confronta em amor. Ele corrige quem ama. Essa pessoa falou para mim que aquilo que ela orava, que ela pedia, é que a satisfação dela, o desejo dela, fosse Jesus. Não seus próprios desejos, as suas vontades, nem satisfazer aquilo que lhe faltava. Ela não falou com essas palavras, eu estou resumindo aqui. Mas foi exatamente isso. A minha satisfação precisa ser Jesus. Ela estava buscando amor, mas aonde ela buscava, ela não ia encontrar como ela precisava. E ela orava: a minha satisfação tem que ser Jesus. Eu voltei para casa e o Espírito Santo começou a tratar comigo. Onde eu estava colocando a minha satisfação? Em atender às minhas vontades e desejos? E que os outros atendessem às minhas vontades e desejos? Eu estava colocando meu coração na frustração de não ter mais tempo para mim, porque era tudo atender filho, atender marido, atender casa, atender trabalho. Eu estava colocando a minha busca, a minha necessidade de suprir o amor no que podiam me entregar, no que eu não tinha. Eu estava colocando o meu coração na frustração de ter aberto mão de algumas coisas voluntariamente anos atrás para atender minha família. Eu estava colocando o meu coração e atender a satisfação do meu coração na frustração do que eu perdi, sem que eu quisesse ter perdido isso anos atrás. E eu queria ter de novo. Eu estava colocando meu coração no desejo do que eu queria ter e não tinha. Para onde eu olhava, tinha um peso, tinha um fardo no meu coração.
uma autocobrança, uma ansiedade, uma culpa. Eu olhava para algumas coisas e eu achava que eu estava sonhando. Sabe aquelas coisas de vou sonhar, vamos ter sonho, sonho concreto mesmo, de reaver certas coisas, conquistar certas coisas, fazer certas coisas, e achava que ele ia trazer satisfação para o meu coração. Eu estava pondo minha energia, meu coração naquilo. E doía sonhar. Meu coração e os meus olhos estavam em mim mesma, em como eu queria ser amada e amar. Eu estava buscando amar e ser amada a partir dessa perspectiva, a satisfação do meu desejo. Eu estava buscando amar e ser amada a partir da satisfação do meu desejo. Tem uma irmã em Cristo lá de Belo Horizonte, vocês vão reconhecer. Ela fala assim, que nosso coração às vezes fica peludo, né? Bem feio. Mas quando o Espírito Santo começou com amor a abrir os meus olhos para tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não tive como fugir. Eu não joguei debaixo do tapete, não. Eu confessei tudo que eu estava vendo. E eu pedi ao Senhor que eu não queria mais viver daquele jeito. Eu queria que o Senhor fosse a minha satisfação. E que o meu desejo estivesse alinhado com o dele. Andar segundo o coração dele. E não demorou, gente, foi na hora. Eu recebi alívio, eu recebi bálsamo, porque havia um fardo. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, e ele me aliviou. Daquele dia em diante, a minha perspectiva mudou. Meu coração em relação aos meus próximos, mais próximos, que começam pela minha casa, meu esposo, meus filhos, mudou. Tem dia de cansaço? Tem. Tem dia que é mais difícil, que a paciência é testada até o limite? Tem. Mas a natureza tatiana continua aqui. Né? Mas eu estou contando isso para você porque foi o primeiro passo para voltar a trilhar um caminho de amor, não o meu, mas o do Senhor. Porque com fardos a gente não anda e não ama. E amar como o Senhor ama também não é na nossa força. Não é na nossa força. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Se é dele que a gente aprende, é da natureza dele que nós temos que aprender e desenvolver. Agora, você não está apartado dessa natureza. Jesus não está num lugar e você está no outro. Se você creu em Jesus, aceitou a Jesus como seu Senhor, Salvador, tem uma aliança com Ele, entregou sua vida, você foi batizado, você recebeu do Espírito de Deus. Você recebeu do Espírito Santo. Você tem recebido da natureza de Jesus. Lembra da figura da videira que Jesus fala em João 15? Você está conectado. Você era um ramo que não estava conectado à videira que é Jesus, mas agora você está. Se você está conectado a essa videira, você está recebendo da seiva que corre nessa videira. Do alimento, da natureza dessa videira. Então, é dessa natureza que você tem que aprender e desenvolver, enquanto você está aqui. Paulo não fala que a nossa carne e espírito conflitam, brigam? É verdade. Mas é preciso permanecer ligado a Cristo, como está lá em João 15, para permitir que a natureza de Cristo seja desenvolvida em nós. Para andar no Espírito, como está lá em Gálatas 5. Andar no Espírito. É preciso aprender a render o ego na vida cotidiana. No relacionamento com a família, com os amigos, entre nós, corpo de Cristo.
Jesus não falou, olha, se vocês amarem como eu amo, vão reconhecer vocês como meus discípulos. Gente, não é um conjunto de valores nosso que é diferente da sociedade. Não é só um conjunto de valores, porque são valores cristãos. Não. É uma vida totalmente diferente, que eles não conhecem, porque é uma natureza totalmente diferente. É a natureza de Cristo em nós, e sendo manifestada através de nós pelo amor, em atitudes no dia a dia, mas começa com o seu coração, a partir de você, a partir de mim. Eu estava lembrando hoje de manhã, meditando, pensando um pouco mais nessa palavra, e lembrei que tem um grupo de mulheres, as mães arrependidas. Só para você ver como é forte a questão do desejo lá fora, como é o que comanda, é a natureza humana. Por que mães arrependidas? Ela fala que ama o filho, mas ela odeia a maternidade. Com todas as letras, tá? Eu não estou resumindo, é assim mesmo. Ela se arrependeu de ter sido mãe. Mas ela ama o filho. Gente, como é que pode? Eu não sei. Mas por quê? Porque tem uma frustração tão grande. Porque eu não consigo mais desenvolver minha carreira. Porque eu não sou mais vista. Porque eu não tenho mais tempo para mim. Porque os meus desejos eu vou ter que colocar em segundo plano, porque eu tenho que atender ao desenvolvimento de uma criança. Entenderam? É um amor autocentrado. E é assim que a sociedade está desenvolvendo as crianças. É assim que as famílias crescem. É assim que, na verdade, até as crianças são educadas na escola, você quer saber? Porque você prepara o seu filho da educação infantil para o primeiro ano. Do primeiro ano, ele tem que ser preparado para chegar no Fundamental 2. Do Fundamental 2, ele tem que ser preparado para chegar no ensino médio, e do ensino médio conseguir passar no vestibular, para ter uma carreira. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente internaliza isso, né? E traz para dentro da igreja. Para os nossos relacionamentos aqui. Entre nós, né? Na família, entre nós. Então eu vou falar, é preciso realmente render nosso eu, os nossos desejos na vida cotidiana de relacionamento. E não é na nossa força, tem que caminhar com o Espírito Santo. Na semana passada vocês ouviram Jael falar sobre os dons, buscar com zelo. E ele terminou lembrando ali, o final do capítulo de 1 Coríntios 13, indo para o 14, né? Paulo fala, eu vou ensinar um caminho de excelência. O caminho do amor. Porque não vai adiantar nada buscar e ser usado por Deus. Mas se o teu amor, de fato, não é para o próximo. Se ele ainda está contaminado por desejos, é o que eu quero, é como eu quero, é satisfação do meu eu. Satisfazer o amor, ser amado e amar do meu jeito. Não é do seu jeito. Você pode até manifestar os dons, você pode até ser usado. Mas se não tiver amor, vai fazer barulho, vai fazer ruído, não vai ser perene. O fruto não é bom. Eu posso depois compartilhar os textos aqui das orientações das cartas a respeito do amor prático. Mas entre essas orientações, tá lá em Romanos 12 a gente vê, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é que você faz isso se você quer ser amado do seu jeito e amar do seu jeito? Como é que você vai preferir o outro em honra? Se você quer que seja do seu jeito. Preferindo-vos em honra uns aos outros, em lugar de, aí tem também esse texto, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde.
Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E se a gente for falar de humildade, de rendição do ego, 1 Coríntios 13. O amor, ele não se orgulha, não procura seus interesses. E tem as outras características lá. É paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se ira facilmente, não maltrata, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Efésios 4, sejam completamente humildes e dóceis e pacientes, suportando uns aos outros em amor. Colossenses 3, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, perdoem assim como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Gálatas 5, sede servos uns dos outros pelo amor. Eu estou terminando a minha meditação com vocês. Eu quero dizer que para quem não conhece o amor de Deus, há tempo de experimentar este amor. Se você acha que conheceu um dia o amor de Deus, mas fala, nossa, não, nessa profundidade não. De entender que Ele se esvaziou realmente. Eu quero conhecer mais desse amor. É tempo. Para quem estiver nos ouvindo ou for ver esse vídeo depois, foi por você que Jesus deixou tudo para alcançar você. Ele te ama. E você não precisa fazer nada para que Ele te ame. Ele já te ama. Agora, para nós que estamos aqui, que já experimentamos esse amor, se você entende que você precisa render mais o seu coração, que talvez você tenha que abrir uma portinha aí que estava fechada, e que está meio peludo ali dentro, não está bonito não. Se você entende que você precisa, que você quer crescer nesse amor, para obedecer esse mandamento, amar como Cristo amou. Se você quer permanecer em Cristo, se você quer andar no Espírito, fala, está difícil, mas eu preciso, eu quero mais, eu quero desenvolver, eu quero crescer na natureza de Cristo, menos de mim e mais do Senhor. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar junto, porque é uma oração que eu tenho feito por mim. Amém? Eu vou fazer uma oração, mas eu quero que você faça a sua. Se você não sabe o que está dentro do seu coração, se você fala, eu sei que eu preciso amar, que o meu amor é falho. E, gente, é o que eu falei, é natureza humana. Nós vivemos aqui ainda, há um conflito entre carne e espírito. Mas um coração rendido é um coração que é o primeiro ponto para permanecer em Cristo, para estar sensível ao Espírito, para andar no Espírito. Pede, sonda, Senhor, o meu coração, prova-me, veja os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho que é eterno. Jesus, o Senhor ensinou esse mandamento, deu essa ordem, deu o exemplo. Eu quero viver como o Senhor tem orientado. Eu quero obedecer a esse mandamento. Eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero servir pelo amor. Espírito Santo, me ajuda a identificar situações ou fardos, frustrações que eu tenho carregado e que têm me impedido de amar aos meus irmãos, a minha família, aos meus filhos, como o Senhor ama. Abre os meus olhos, toma o meu fardo. Eu quero aprender do Senhor a ser manso e humilde de coração. Faça essa oração. É você e Deus.
Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos confronta com a nossa própria natureza. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, que nos revela quem Tu és, que nos revela Teu amor incomparável, incomparável, que nos revela que o Senhor se esvaziou, que o Senhor não olhou para si mesmo, não foi conduzido por próprios desejos, mas em agradar ao Pai, em obedecer ao Pai, em amar ao Pai e amar a quem o Pai amava, a quem o Pai ama. Eu quero te agradecer, Senhor, porque não estamos sozinhos, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor deu mandamentos, mas o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos deu o Teu Espírito. O Senhor nos conectou contigo pelo Teu Espírito, e é pelo Teu Espírito que queremos caminhar. Nós rendemos nesta manhã o nosso coração, entendendo, Senhor, que realmente somos falhos, somos pequenos, que temos uma natureza que se volta para os nossos próprios desejos, que tem o amor contaminado por interesses próprios, por desejos. Mas não queremos andar assim, Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração no Senhor. Nós queremos alinhar o nosso coração ao Teu. Nós queremos andar como o Senhor andou, amar como o Senhor amou. Ensina-nos pelo Teu Santo Espírito a amar como o Senhor amou. Não de palavra, mas em ação e em verdade. Uns aos outros, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos como corpo de Cristo. Ensina-nos a amar como o Senhor amou. E assim sejamos conhecidos como Teus discípulos. Assim, Senhor, brilha a Tua luz. Assim, Senhor, vejam. Não para que sejamos exaltados, mas para que vidas sejam alcançadas, também pelo mesmo amor que tem nos alcançado e tem nos forjado. Nós oramos, Senhor, pedindo mais de Ti e menos de nós mesmos, mais da Tua natureza, Jesus, e menos da nossa, para amarmos em ação e em verdade. Em ação e em verdade. Nós precisamos de Ti, nós queremos realmente caminhar com essa consciência de que somos dependentes do Senhor, como Cristo foi dependente do Senhor aqui nesta terra. É o que oramos nesta manhã, Senhor. Gratos porque o Senhor está conosco e porque o Teu Santo Espírito está conosco, porque o Teu amor traz cura, o Teu amor leva todo fardo, toda frustração, todo medo, toda dor, toda angústia, toda comparação. O Teu amor varre. Dá-nos, Senhor Jesus, Teus olhos para ver, o Teu coração para sentir como o Senhor sente. É o que eu peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.